Turma, Bitcoin bateu novamente 70 mil dólares. E agora? O que nós vamos fazer, né? Agora o Bitcoin vai romper? Agora nós vamos ver o Bitcoin batendo 100 mil dólares? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos fazer uma análise completa. Mas antes, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá. Turma, é o seguinte, olha só para vocês verem aqui uma coisa. Hoje a gente teve um pico de volatilidade, né, aqui no Bitcoin. Eu vou diminuir aqui o tempo gráfico para uma hora que vai ficar mais interessante da gente fazer essa análise. Olha aqui para vocês verem. Mais ou menos ali próximo das 10 horas da manhã, né, na abertura dos mercados internacionais, a gente teve aqui um pico de volatilidade, né? O Bitcoin ele chegou a bater aqui 70.100 dólares quase, aqui no topo do dia 70.100 dólares, e de lá para cá ele teve uma queda de aproximadamente 5,26%. Se a gente analisar da máxima que teve hoje até a mínima. Pode ser que isso aqui mude, né? E ao longo do dia aí a gente veja o Bitcoin recuperando alguma coisa, fechando no neutro, talvez caindo um pouco mais. Mas o que eu estou de olho nisso aqui agora, turma? Lá atrás, né? Alguns dias atrás, quando o Bitcoin teve essa queda aqui, ó, e lá próximo do dia 24 de junho, né? Quase um mês atrás, eu comecei a montar algumas posições spot, né? Falei, putz, vou comprar ali próximo de 10 Bitcoins aqui nessa região entre 60 e 50 mil dólares. Meu preço médio ficou em 55 mil dólares, esse que eu adicionei esses Bitcoins, né? Depois eu até ponho na tela aí pra vocês verem. De lá pra cá, turma, eu quase não fiz nada, né? Porque eu peguei o caixa que eu tinha, né? Eu tinha ali ainda próximo de uns 30% do meu portfólio em caixa. Se eu abrir aqui a comunidade CryptoClass, eu mostro pra vocês. Do meu portfólio principal, eu tinha algo próximo de 30% em Bitcoin e tinha 29% de caixa, né? Eu peguei, basicamente, eu zerei esse caixa, turma. Porque eu aproveitei essa queda, né? Não é todo dia que a gente vê aqui uma queda realmente significativa igual aconteceu. E lá atrás o Bitcoin saiu, né? De 72 mil para quase 53.400. Então, nesses momentos onde é que tem essas quedas relevantes, faz sentido, né? Meio que a gente pegar ali o caixa que a gente tem, pegar ali o capital todo que a gente tem e comprar realmente as criptomoedas mais consolidadas. Note, turma, que eu não comprei altcoins, né? Eu venho comprando algumas meme coins, algumas altcoins eu ainda tenho no meu portfólio, né? Pô, meu portfólio tem, sei lá, deve ter metade, uns 40% aí em altcoins. Mas eu não adicionei posição nessas altcoins porque, cara, as altcoins estão sofrendo muito. Tá sofrendo muito e eu falei, putz, vamos tentar, de fato, ainda, né, comprar Bitcoin nesse momento, porque tem algo que a gente tem que levar em consideração, que é isso aqui, ó, dominância do Bitcoin. Hoje a dominância do Bitcoin está em queda de quase 1%. Só que se a gente analisar aqui a figura como um todo, a gente percebe que a dominância do Bitcoin está em alta. Pô, tá, olha pra você ver, olha esse gráfico, eu vou colocar no semanal aqui para vocês verem uma coisa. É que o gráfico de 3 dias aqui já fica interessante. Olha só, desde que a gente formou um fundo lá em 2022, olha o que aconteceu aqui. Fundo, o Bitcoin saiu, a dominância do Bitcoin está em uma alta, digamos que parabólica, né? Topos e fundos ascendentes e sempre aumentando. O que isso significa, turma? Esse gráfico da dominância do Bitcoin está para cima desse jeito. Significa que o Bitcoin vai estar mais forte, ou seja, as altcoins vão sofrer mais. Aquele momento, né, chamado alt season, que é onde não todas as altcoins, né? Porque nesse ciclo a gente tem uma particularidade, né? Nos ciclos anteriores, todas as altcoins basicamente explodiram. Neste ciclo, não serão todas as altcoins que vão explodir. Até porque seria, digamos que, impossível, né? Se a gente analisar aqui o CoinMarketCap hoje a gente está falando que tem quase 2.400.000 criptomoedas que o CoinMarketCap rastreia. Vamos pôr aqui, sei lá, que tem 200 mil projetos, mais ou menos aqui, digamos que minimamente sólidos, né, que poderiam, de fato, angariar valor, né, puxar valor do mercado, ainda é muito. Se a gente analisar 2020, a gente tinha, no ciclo passado, né, a gente tinha lá 20 mil moedas. O ciclo de alta começou com menos de 10 mil criptomoedas no ciclo anterior. Terminou o ciclo ali com as 20, 30 mil moedas. Agora a gente está falando que tem 2 milhões. Todo dia surge uma nova moedinha ou uma meme coin nova que de repente já está com 100 milhões de market cap. E o que acontece? O dinheiro vai ficando diluído. Vai ficando diluído. Aí aquelas valorizações, né, de 10, 15, 20, 50 mil % que a gente via, né, assim, digamos que com frequência nos ciclos anteriores, a gente não está vendo agora. A dominância do Bitcoin ainda está muito forte. Olha isso. A dominância do Bitcoin ainda está muito forte. A gente precisa de ver uma inversão aqui nessa tendência, formar um topo descendente e aí a gente vê uma tendência de baixa sendo formada para que as altcoins consigam de fato explodir. Enquanto isso não acontecer, turma, eu vou manter a maior parte absoluta aí do meu portfólio em Bitcoin, né? Eu sei que vocês gostam aqui sempre, qual a moedinha que pode
torar, qual moedinha que pode explodir. Vira e mexe eu trago aqui pro canal, né, uma moedinha ou outra que eu tô comprando, mesmo que seja uma meme coin, que tenha risco, né, muito risco envolvido. Eu sei que vocês gostam. Só que eu não vejo hoje, além do Bitcoin, as moedas mais consolidadas, talvez sendo as melhores, as jogadas mais interessantes. Talvez seja isso. Talvez seja a BNB, por exemplo, que é uma das moedas aí mais consolidadas do mercado. As jogadas, né, mais interessantes estejam aqui. Pô, a gente pega aqui do fundo, por exemplo, do fundo até nesse momento, a gente tem uma recuperação de 26% em BNB. A gente pega aqui, por exemplo, o Ethereum, do fundo, a gente está falando de uma recuperação aí de 17,5%, entendeu? Então, assim, alguma... Solana, Solana aqui então nem se fala, né? Solana do fundo aqui, ó, do movimento, até agora deu mais ou menos uns 50% de retorno. Então, assim, se a gente pega as moedas menos consolidadas, a gente vê que elas estão sofrendo. Pô, tá sofrendo. Por quê? Porque nós ainda não entramos naquela fase, né, de euforia das altcoins, que é onde as altcoins vão subir mais do que o próprio Bitcoin. E essa dominância do Bitcoin, mesmo estando caindo hoje, ainda está para cima. Olha só, o gráfico nitidamente está mostrando que nós estamos em uma tendência de alta. Por isso que o Bitcoin tem se, digamos que, sobressaído, né, sobre as outras criptomoedas. Talvez uma altcoin ou outra que esteja de fato aí mais forte do que o Bitcoin, e que esteja recuperando mais do que o próprio Bitcoin, entendeu? Mas eu ainda acho que as jogadas mais interessantes ainda estejam nessas moedas mais consolidadas. Pelo menos, por enquanto. Beleza? Mas, Diego, ok, né? Você falou lá atrás que você compraria Bitcoin, está aqui no canal, né? Eu não comprei Bitcoin. E agora, Diego, o que eu faço, né? Agora, eu faria só uma coisa, beleza? Eu não ficaria com FOMO. O que é o FOMO, né? Fear of Missing Out, que é aquela vontade, aquele medo de ficar de fora, né? Ver o Bitcoin subindo, algumas moedas subindo, e falar, eu vou ficar de fora, eu vou perder essa alta. Eu não ficaria. O que eu esperaria agora, turma? Até porque a gente tem aqui um padrão, né? Que também tá bem nítido, né? Olha só para você ver. Nós temos aqui um padrãozinho. É um padrão que geralmente ele rompe para cima, né? Esse padrão aqui no tempo gráfico diário pode ser considerado um canal. Geralmente um canal ele rompe para cima. Eu esperaria duas coisas aqui no Bitcoin. Beleza? Como que eu montaria minha posição, tanto de longo prazo quanto de curto prazo? A primeira estratégia, ou o rompimento disso aqui, ó, do topo. Beleza? A gente tem o topo no Bitcoin aqui próximo de 72 mil... vamos arredondar aqui, né? 73 mil dólares. Rompeu esse topo, Bitcoin continuou subindo. Rompeu aqui esse topo, eu compraria para tentar surfar o rompimento. Essa é a minha primeira estratégia. A segunda estratégia, uma queda significativa. Como assim, Diego, uma queda significativa? Eu olharia aqui para este indicador aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. 1 hora em sobrevenda. Se hoje, né, a gente visse aqui mais uma queda no Bitcoin, faria sentido talvez a gente montar algumas posições. Principalmente se fossem posições de mais curto prazo. Posições de longo prazo eu gosto de ver aqui, ó. Posições de longo prazo eu gosto de ver o diário em sobrevenda. Já para posições de curto prazo, operações de trade, operações mais rápidas, eu já não me importo de montar, por exemplo, uma compra no Bitcoin quando uma hora que entrasse em sobrevenda. Ou, de repente, eu quero ser mais conservador. Vamos pegar um tempo gráfico aqui um pouco maior. Ou 4 horas em sobrevenda. Por quê, turma? Porque existe uma hierarquia, né, nesses tempos gráficos. Geralmente, 1 hora em sobrevenda significa que o Bitcoin está formando um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Quando a gente vê o 4 horas em sobrevenda, significa que nós estamos vendo um fundo ascendente sendo formado no tempo gráfico semanal. Então, sim, e quanto maior o tempo gráfico, mais tende a respeitar. Então, eu, Diego, vou fazer dessas duas formas. Eu vou montar posição aqui no 1 hora em sobrevenda, até porque nós estamos vendo, né, a dominância do Bitcoin ainda é muito forte, compensa a gente montar essas posições, tomar um pouco mais de risco quando 1 hora entrar em sobrevenda, e eu também vou montar posição no 4 horas. Estopei ali numa hora, o Bitcoin voltou a cair, estopei numa hora. Vou olhar para o 4 horas em sobrevenda, e uma vez que ele entrar aqui em sobrevenda, eu vou comprar. Por quê? Porque historicamente a gente vê sempre uma recuperação quando 1 hora, 4 horas entra em sobrevenda. Olha aqui para vocês verem. Sobrevenda, esticou para cima. Sobrevenda, esticou para cima. E agora, se entrar de novo aqui em sobrevenda, a gente monta a posição de compra, porque em algum momento a gente vai ver uma recuperação e a gente vai ver esticando para cima novamente, beleza? Porque a tendência continua de alta. Não mudou nada, mesmo tendo essa correção, esse pico de volatilidade, que inclusive eu acredito fortemente que esse pico de volatilidade aqui e esse não rompimento dos 70 mil dólares está meio que correlacionado com isso aqui, ó, com essa notícia que vai ter na quarta-feira, né? Com a decisão das taxas de juros dos Estados Unidos. Então, é uma notícia realmente
relevante, né, impactante para o mercado. Vai ser quarta-feira, às 3 horas tem a reunião do FONC e às 3h30 tem a coletiva de imprensa, desculpa, tem a decisão da taxa de juros, beleza? Isso aqui tem movimentado o mercado, já há muito tempo vem movimentando o mercado, e eu acredito que os investidores vão ficar talvez um pouco cautelosos, entendeu? Acredito que os investidores vão ficar um pouco cautelosos aqui até ali na quarta-feira. E a gente vai ver picos de volatilidade de hoje até a próxima quarta, né? Que vai ser dia 31 de julho, ok? Mas, na minha opinião, pelo menos para Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana, na minha opinião, qualquer correção é oportunidades de compra, é oportunidade para montar posição, tanto de longo prazo quanto de curto prazo. Ok? Altcoins, eu estou cauteloso pelos motivos que eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo. Não adianta eu vir, eu acho que essa moedinha vai estourar 10.000%. Tá, se a gente pegar a classe ali das moedas de meme, e realmente elas estão ali estourando, uma ou outra está estourando. Agora, as moedas, realmente, as altcoins, elas ainda estão sofrendo, né? Elas ainda estão sofrendo. A gente pode citar meia dúzia de moedas aí que realmente já teve, né? Passou por um alt-season, talvez, né? A gente pode pegar aqui, talvez, Pendle, por exemplo. Pode pegar uma ou outra. Não é todas, né? Não é todas, mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, cadê? OM, né? Mantra. Se a gente pega o gráfico dela, a gente vê realmente, putz, essa moeda aqui realmente ela teve uma paulada de alta aí, né? Pô, 4.000% de alta. A gente pega Ondo também. O Ondo, vamos pegar aqui até lá no topo, 678%. A gente pega Pendle, por exemplo, aqui, ó. A gente pega lá vamos pegar aqui de março, vamos pegar aqui desse início aqui. A gente tá falando de uma alta de 7.000%, né? Então são moedas específicas que tiveram de fato essa corrida. Numa alt-season, várias e várias moedas vão ter essa mesma valorização. E isso vai acontecer. Quando, Diego? Quando a dominância do Bitcoin cair, inverter de alta para baixa e quando a gente conseguir de fato romper aqui esse topo, beleza? Nós precisamos de romper aqui este topo aqui dos 73 mil dólares aqui, a gente precisa de romper ele, beleza? Nós temos que romper isso aqui. Por quê? Porque uma vez que a gente romper isso aqui, a gente vai entrar em descoberta de preço. Aí a gente pode ir para quanto? Para 80? A gente pode ir, sei lá, para 90? Estaremos em descoberta de preço, beleza? E aí a gente vai ver sim um mercado realmente muito eufórico, né? A gente vai entrar aí em um momento de mercado eufórico, a gente vai ver muita coisa subindo, tá bom? Diego, Bitcoin não conseguiu romper, corrigiu aqui, está caindo forte. Na minha opinião, serão os melhores momentos para você montar posição de longo prazo e também posições de curto prazo na ponta